Nós tivemos uma última semana com a Argentina, com levantamentos novos, mostrando quebra de safra, uma redução bem mais expressiva em relação às estimativas de produção. E a colheita no Brasil que, apesar da chuva, apesar da lentidão, vai andando. O mercado parecia esperar um pouco mais de informação, de novidades. É por isso que nós vamos conversar agora com o Rafael Mandarino, da G-Resource Brasil, que conversa conosco agora ao vivo pela internet, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Rafael, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Como é que o mercado começa lendo esses dados deste começo de semana e como que podemos ver refletido aqui nos negócios no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Semana começa um tanto quanto ainda se questionando da perspectiva de chuvas na Argentina. Algumas chuvas caíram, os modelos ainda tendo uma certa dificuldade de estar mostrando essa continuidade de chuvas, ao mesmo tempo mostrando temperaturas mais elevadas, né? Então a gente considera que caso continuem caindo chuvas, por pequena que sejam, e ainda mantendo alguma perspectiva de umidade, isso pode mesmo, com a temperatura elevada, ser um cenário extremamente favorável para a soja, né, na perspectiva de estabilização de perdas. Mas a gente já considera que não tem mais jeito, 25% da estimativa inicial já se perdeu, né? Pode ser que a gente estabilize ou perca ainda um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, os ajustes para as lavouras por aqui tendem a continuar acontecendo. Você viu o IMEA trazendo aí, no final da semana passada, um avanço bem expressivo, né, da colheita de soja no estado, o que nos chama bastante atenção, que chega próximo da média dos últimos 5 anos e deve continuar caminhando nesse ritmo, apesar de que tem chuva, né, isso pode acabar atrapalhando um pouco o trabalho de campo. Mas o plantio do safrinha, você vê já um avanço, né, considerável diante do ritmo que já existia, chegando próximo aí dos seus 35% de área, e a gente entende que isso deve continuar aquecendo, o plantio até muito mais fácil do que a colheita, né, avançar mais rapidamente, então isso pode fazer com que a gente veja o avanço ser sentido, né, também no ambiente internacional, né. Por enquanto ainda muita incerteza em relação ao corredor de exportação, muita incerteza em relação ao novo acordo, né, muito conflito ainda a acabar sendo desenrolado, tudo isso geopoliticamente falando pode trazer aí certas instabilidades para preço, ao mesmo tempo eu tenho um dado de inflação americana amanhã que pode movimentar bastante esse mercado. Então semana um pouquinho iniciando agitada. É uma semana tensa, né, Rafael, essa semana que começamos nesta segunda-feira. Hoje, pensando no produtor brasileiro que está com uma comercialização mais lenta, por conta também de fatores de experiências nas safras anteriores, então ele tem comercializado de uma maneira mais compassiva, né, trazendo ali para o mercado, só aproveitando realmente algumas janelas bem interessantes. Qual é o fator ou qual é a expectativa principal que pode contribuir com a tomada de decisão dele de continuar vendendo lento, ou que pode trazer para ele ali um dispositivo, né, um gatilho para ele começar a vender um pouco mais essa safra de soja? Fabiano, como a gente sempre tenta ponderar, obviamente que cada centro de custo tem uma tomada de decisão diferente, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende que os compromissos, como a gente já comentou em uma outra oportunidade, né, estão chegando, 30/3, 30/4, né? Muita necessidade de caixa esse produtor, né, precisa aí para honrar com alguns vários compromissos e o produtor ele continuar mais lento, o que deve e ainda pode estar dando uma certa esperança é uma perspectiva especulativa, tanto cambial quanto essa resposta positiva frente a Chicago. A gente entende que Chicago está muito também baseado nesse posicionamento de fundos que estão, né, assumindo algumas posições, assumiram bastante posição de farelo na semana passada, assumiram posições também de soja e de milho, mas ainda numa incerteza em relação ao número final aqui de perdas nas lavouras sul-americanas. Mas querendo ou não, a gente olha com bastante apreensão esse posicionamento do produtor um tanto quanto mais lento, e a gente chama a atenção de que ficar tentando acertar o olho da mosca é um risco desnecessário. A gente precisa fazer hedge, a gente precisa ter um posicionamento conciso,
concreto, né, e obviamente no momento de instabilidade, incerteza, de volatilidade tamanha, a gente precisa sim fazer um trabalho com um pouco mais de cautela, um pouco mais conservador no processo. É óbvio que a gente quer um diferencial, mas não é trabalhando o seu grão, é sempre trabalhando outras estratégias, outras ferramentas, e aí a gente chama atenção ao produtor que ele precisa se movimentar e se antecipar em relação a tudo que vem acontecendo. Final de ano, próxima safra, você vê as tradings já fazendo oferta, ou seja, a trade, que é a sua compradora, né? A gente está numa perspectiva de um oligopsônio, querendo ou não, né? Não quero fazer nenhuma acusação, mas a gente tem poucas empresas aí que dominam o mercado, principalmente na perspectiva de trabalhar um spread maior ou menor, né, favorecer a campanha, às vezes dá, não, hoje tô fora, não quero fazer a compra, né, ou o mercado não tá bom, tô em treinamento, hoje não estamos comprando, o produtor tá mais que acostumado do que isso, sabe do que eu tô falando. Ela tá oferecendo para comprar a sua soja já do ano que vem. Por quê? Tá com dúvida? Liga pra gente aqui. Tá certo, Rafael. Rafael, e aí falando um pouco do momento, né? Nós tínhamos já na semana passada uma soja no mais curto prazo, né? Nas posições que precificam o Brasil acima de 15 dólares o bushel, o dólar acima de 5,20. Há pouco a nossa produção informava que o dólar andando na casa de 5,17, né? E o prêmio, existe o prêmio ainda, né? Mas ele está com aquela linha de queda natural, uma vez que nós vamos colhendo cada vez mais soja. Né? Em relação ao momento de venda, ainda que não seja o melhor, né, melhor cenário de venda que se teve de negócios, não dá para dizer que é ruim sobre comercialização, para comercializar pelo menos algumas parciais desta produção? Fabiano, é justamente tudo que você acabou de dizer. O prêmio ele já vem refletindo, o mercado trabalha já num cenário que quem está no mercado entende de backwardation, mostrando até novembro. Estava vendo a entrevista anterior, você falando de novembro, falando de safra americana. Nesse momento a gente já vê realmente o mercado mostrando para você que ele tem uma tendência de queda para frente. E ao mesmo tempo os prêmios vêm refletindo isso também, né? Então o produtor, usando a minha resposta anterior, se pautar numa especulação cambial, se pautar, não, o dólar vai recuperar, eu vou conseguir vender minha soja. Pera aí, você quer apostar com dólar? Tem um monte de gente que erra com dólar, que é profissional de mercado. É muito difícil a gente estar trazendo esse dólar, porque depende de inúmeros fatores, depende das falas internas, externas, depende de muita conjuntura internacional, global no processo. Então, o produtor que está se pautando nisso, ele está mal orientado. Tá? Então, de fato, eu acho que ele tem que buscar fazer uma antecipação desses movimentos. Antecipação essa para o momento atual. Se tivesse, né, há mais tempo, ou a gente tivesse mais tempo de trabalho, você já teria travado seu prêmio lá atrás, já teria travado seu Chicago lá atrás, estaria trabalhando com um câmbio no momento em que ele deu uma subida e a gente teria travado seu custo, né, toda a perspectiva, né, de frete FOBs a gente já teria travado também, teria uma precificação diferencial muito melhor. Agora, eu não consigo voltar no tempo. Eu consigo falar do hoje para frente. E essa ideia já falei aqui e vou repetir, tem muita área alongada que está chegando junto com área que não alongou e está chegando com outros estados. É um tsunami de soja chegando junto ao mesmo tempo, precisando, obviamente, achar escoamento, e as trades estão de braços cruzados esperando essa soja chegar. Simples assim.